Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós vamos estar iniciando o último módulo do nosso curso, que é o módulo 10. Então, hoje é a penúltima aula do curso de atendente de farmácia, a aula que vem a gente já encerra o curso. Então, nesse módulo, nós vamos tratar de noções de primeiros socorros e serviços farmacêuticos. Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre noções de primeiros socorros e a aula que vem nós vamos falar sobre noções de serviços farmacêuticos, finalizando assim o nosso curso de atendente de farmácia. Então, nessa aula, nós vamos tratar dos fundamentos básicos dos primeiros socorros, né, e orientar sobre o que pode ser feito em alguns casos. Qual é a finalidade de você estudar as noções dos primeiros socorros? Você ter pelo menos uma noção. Preservar a vida, restringir os efeitos da lesão, promover a recuperação da vítima. O objetivo de se estudar as noções dos primeiros socorros é reconhecer quando se trata de um atendimento de urgência, chamar e aguardar o serviço médico. Certo? Atuar conforme o seu conhecimento e dar assistência à vítima até que chegue um socorro, certo? Vamos começar falando sobre queimaduras. Então, queimaduras são lesões que são causadas na pele. Essas lesões, podem ser causadas pelo calor, por substâncias corrosivas, né, substâncias químicas, líquidos, vapores também corrosivos. Podem ocorrer também pelo frio intenso. A gente sabe que, por exemplo, numa região que neva, lá também o gelo ele pode queimar, que falam, né? Pela própria incidência, né? Excesso de radiação solar também pode causar queimadura. A queimadura ela é classificada conforme graus. Então, a gente tem primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, em geral, o que a gente tem. Então, orientações gerais para casos de queimadura. Não toque na área afetada, nada de ir lá e pegar, esfregar e retirar objetos, nunca fure essas bolhas, principalmente na de segundo grau. Não tente retirar pedaços de roupa grudado na pele, primeiro, porque você não sabe fazer a extensão exata da queimadura. Muitas das vezes, quando você tira uma roupa, você acaba retirando também a pele da pessoa, que nem tinha, digamos assim, nem estava para sair. Então, o profissional, né, o médico, o enfermeiro que for fazer o procedimento, que ele sabe exatamente como fazer. Se necessário, recorte em volta da roupa que está sobre a região afetada. Então, assim, quando você se queima na sua casa, o que é recomendado é que você lave, né? Pode lavar com água normal, tá? Nada de usar água gelada, pelo amor de Deus. E não usar nada de substância. As coisas que as pessoas falam, passa manteiga, passa creme dental, passa café, passa... Nada disso, gente. Não é para usar nenhum tipo de produto na queimadura, certo? Não cobrir, você não pode abafar, porque começa, dependendo da extensão, se for de primeiro grau, você começa já a ter a regeneração do tecido muito rápido. Então, quando você cobre, você acaba estimulando a proliferação de micro-organismos ali naquela região lesada. Não passe gelo ou água gelada. E se a queimadura for muito extensa, de terceiro grau, só atendimento médico especializado para fazer o tratamento de queimados, né? Fraturas, entorses, luxações e contusões. Então, a gente vai ver exatamente o que é fratura, o que é entorse, o que é luxação e o que é contusão, certo? Fratura é quando a gente tem a quebra de um osso. Uma parte, um osso inteiro, ele acaba se dividindo em duas partes, duas ou três, dependendo da quantidade de fraturas, né? Devido a uma pancada forte, ou uma queda, ou esmagamento, certo? Então, a gente tem fraturas fechadas, como por exemplo aqui que o osso quebrou, mas isso não não, a pele ela fica intacta, você não consegue visualizar isso. E a gente tem fraturas expostas, que além da quebra do osso, atravessa a pele, machuca a pele, e aí você consegue visualizar o osso fora da pele. Então, isso é fratura exposta.
Nesses casos, o indicado é que você não movimente a vítima, até porque esse pedaço de osso, por exemplo, esse pedaço de osso, dependendo do local do corpo, digamos assim, que seja nas costelas, ele fraturou as costelas. Então, se você ficar movimentando a vítima, pode ser que esses pedaços de osso acabem perfurando órgãos, e aí vai causar um problema muito maior. Então, não movimente a vítima, né, no local. Não dê qualquer alimento ao ferido, nem mesmo água. Verifique se o ferimento interrompeu a circulação sanguínea. Se no caso, digamos assim, for num braço, tem uma situação para fratura fechada e uma situação para fratura exposta. A fratura exposta, você não pode ir lá e empurrar o osso de volta, por exemplo. Não pode. Mas numa fratura fechada, você pode fazer uma pequena imobilização até que você chegue num serviço de emergência e faça o raio-x para o médico dar o segmento correto, certo? Imobilize, né? Se exposta, cubra o local com pano limpo ou gaze e procure socorro imediato, com pressas de gelo para diminuir inchaço e hematoma, né? E a progressão do hematoma. Entorse, então o que a gente viu foi fratura. Entorse é quando a gente torce uma articulação com lesão no ligamento, tá? Então, tá aqui a articulação aqui da parte do pé, do calcânio, né? E aí, ele torceu e rompeu um ligamento, certo? Que é a estrutura que sustenta as articulações. Então, quando você tem uma torção na articulação, o que você tem é um entorse, certo? Então, a luxação já é o deslocamento do osso, diferente do entorse, né? Aqui a gente tem o deslocamento de um ou mais ossos para fora da sua posição normal. Aqui, por exemplo, é dos ossos aqui do ombro, né? Onde você tem o deslocamento, por exemplo, do húmero, daqui dessa região do ombro. Aqui você tem o deslocamento das falanges da mão, né? Onde um osso, por algum motivo, porque pode ser algum trauma, alguma torção, alguma queda, provocou a saída do local correto desse osso, né? Então, o que fazer? Aqui no caso, tanto da luxação quanto do entorse, você não pode ir lá e tentar mexer e colocar no lugar de novo. Até porque só um exame específico vai dizer se aquilo foi entorse ou foi luxação, certo? Então, você não deve massagear a região, porque às vezes você acaba provocando uma lesão maior, nem tentar colocar o osso no lugar. Tem que procurar um auxílio médico para ir lá fazer um exame, fazer um raio-x direitinho e verificar onde que foi o problema. E aí a gente tem contusão, que é uma área afetada por uma pancada ou uma queda. Você não tem ferimento externo, mas se você tiver aquela região que fica roxeada, sinal de que teve um hematoma, tá? Então, essa é uma contusão, quando você tem digamos assim, que o pessoal chama um baque, né? Você tem um baque e aí fica um hematoma aqui, tá? Como, por exemplo, aqui na perna. Até que você chegue lá no atendimento médico, né? Você precisa fazer a imobilização. Então, assim, até que você chegue, né, ao atendimento médico, é importante que você faça a imobilização, né? Principalmente se for uma lesão de menor extensão. E aí você pode improvisar, né? Fazendo talo, usando tipóia, alguma coisa assim. Então, assim, até que chegue lá e tenha avaliação. Porque, na verdade, você saber se foi fratura, entorse, luxação ou contusão, isso só o médico para avaliar a partir de um exame específico. Então, não vamos falar agora sobre intoxicações e envenenamento. Venenos nada mais são do que substâncias que, ao serem introduzidas no organismo em uma quantidade suficiente, pode causar danos. Esses danos, dependendo da potência da substância, ela pode ser temporária ou permanente, pode até inclusive causar, digamos assim, uma perda da função de um órgão. Então, medicamentos, plantas, produtos químicos, assim como existem toxinas produzidas por micro-organismos, como bactérias, pode causar intoxicação, né, através da produção de toxinas. Então, substâncias corrosivas, substâncias químicas, são principais causadores de envenenamento e intoxicação. Mas quando a gente fala em acidente, geralmente a gente tem o envolvimento de crianças
E produtos químicos, né? Produtos químicos, seja utilizado na limpeza da casa, utilizado em plantas, em cultivo de plantas, essas coisas. Então, os sinais e sintomas mais comuns, você pode, dependendo da substância que, digamos assim, que uma criança ingeriu. Que uma criança ingeriu, uma pessoa ingeriu, queimaduras, né? Principalmente se aquele produto for corrosivo, queimaduras nos lábios, na boca, um hálito diferenciado com o cheiro da substância ingerida, pode ter vômito, porque é do próprio corpo induzir, né, esse processo de vômito, dores abdominais, alteração na pulsação, perda da consciência, convulsão e, eventualmente, parada cardiorrespiratória, que já é uma situação bem mais complicada. Então, o que fazer? Não induza o vômito se a substância ingerida for corrosiva ou derivado de petróleo, como, por exemplo, removedor, gasolina, querosene, cera, tine, graxa, amônia, soda cáustica, água sanitária. Então, esses produtos corrosivos, você não pode induzir o vômito. Por quê? Porque quando você vai e vomita, né? Esses produtos, eles voltam causando umas novas queimaduras lá no trato gastrointestinal, certo? E podem até liberar gases tóxicos com esse movimento. Mas se for medicamentos, se for uma comida, digamos assim, estragada, se for álcool, bebida alcoólica, algum tipo de cosmético, então você pode induzir o vômito, né? Se possível, identifique a substância que aquela pessoa ingeriu. Até porque é muito mais fácil você chegar no atendimento médico sabendo o que foi que a pessoa ingeriu, porque existem N procedimentos para reverter a intoxicação e envenenamento, né? Se for veneno digamos assim, se for veneno de rato, ou se for, por exemplo, água sanitária, isso cada um é um procedimento. Quando a gente fala em indução de vômito, a gente não está falando sobre induzir utilizando outras substâncias químicas, mas sim através de estimulação na garganta com o dedo. Aqui a gente vai falar um pouco sobre picadas de animais peçonhentos. Então, o que fazer quando uma vítima é picada por animais peçonhentos? Não amarre a região da picada, não corte, nem fure, não dê nada para a vítima comer nem beber, mantenha a vítima deitada para evitar que o veneno seja absorvido mais rapidamente. Se a picada for na perna ou no braço, esses deverão ficar em posição elevada. A vítima deve ser levada imediatamente ao serviço de saúde mais próximo. Sempre que possível, leve ou identifique o animal que provocou o acidente, tá? Então, é muito importante você conseguir identificar o animal. Vamos falar agora sobre sangramentos ou hemorragia. Então, dentro do sangramento, o sangramento é quando a gente tem a perda de sangue, né? A gente tem a perda de sangue pelos vasos sanguíneos, também chamado de hemorragia. Sangramento externo ou hemorragia externa é visível na superfície do corpo, então você consegue visualizar ali o sangue saindo. Então, o que você tem que fazer? Manter o local que sangra em um plano acima do coração, tá? Pressionar firmemente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer no sangramento é o que a gente chama de estancar, certo? É você parar o sangramento. Então, você vai pressionar firmemente. O certo, gente, é que, por exemplo, se eu me cortei aqui no braço, eu pressionar e manter o braço para cima do coração. Não manter o braço para baixo, porque você estimula a saída do sangue. Quando a gente fala de convulsões, existem convulsões por várias situações. Por doenças, né? Existem doenças neurológicas causando convulsão. Existem substâncias químicas, como drogas, que podem gerar convulsão, medicamentos. Então, existem diversas condições que podem levar à convulsão. Convulsão é quando a pessoa ela começa a se contrair os músculos do corpo incontrolavelmente, muito. E aí, às vezes, a pessoa tem salivação excessiva. Então, o procedimento correto é, primeiro, você elevar aqui uma perna, porque imaginem que a pessoa ela vai se contrair, então tem que deixar ela o mais confortável possível. Colocar ela de lado, né? Para que, caso ela tenha salivação excessiva, ela possa expelir, porque se ela ficar de frente, ela vai se sufocar.
E o principal situação no caso da convulsão é proteção da cabeça, tá? No atendimento de emergência, a gente faz primeiro uma avaliação primária e depois uma avaliação secundária. Esse é o procedimento geral do que se faz dentro da avaliação no atendimento de emergência. A avaliação primária, a finalidade é manutenção dos sinais vitais. A avaliação secundária, o objetivo é avaliar a extensão dos danos. Isso daqui a gente Na avaliação primária, a gente tem a manutenção dos sinais vitais, pulsação, respiração e temperatura. Então, os procedimentos básicos que a gente faz na avaliação primária é identificar, né, movimentos de respiração. A gente tem que seguir 4 passos: vias aéreas, respiração, circulação e alterações neurológicas. Então, o que você vai buscar são alterações nas vias aéreas, na respiração, na circulação e nas alterações neurológicas. Vias aéreas, o primeiro passo é desobstrução de vias aéreas. Então, se a vítima estiver impossibilitada de respirar, poderá morrer ou ter danos irreversíveis no cérebro. Então, aqui, o objetivo é liberar para garantir a oxigenação. Aqui tem uma figura que mostra, basicamente, como é o procedimento da desobstrução de vias aéreas. Primeiro, você vai posicionar, pode abrir um pouco na mandíbula ou posicionar aqui na região da cabeça, como vocês estão vendo aqui. Você vai inclinar levemente, desse jeito aqui, como está aqui, devagar, para não provocar nenhuma fratura aqui na cervical. Abrir a região da boca para liberar as vias respiratórias. Muitas das vezes, quando não se tem, faz esse procedimento, e no caso de um acidente de trânsito, por exemplo, eles colocam um colar cervical. Uma outra forma de desobstruir as vias aéreas, no caso de engasgo, é como a gente já viu, o procedimento que a gente já viu anteriormente. O segundo procedimento é verificar a respiração. Como você verifica? Você se aproxima para escutar. Então, existem 2 métodos. Liberou as vias aéreas, você vai observar com o olho, você vai observar o movimento no tórax e no abdômen. E com o ouvido e com o seu próprio rosto, você vai sentir a respiração aqui no nariz e na boca, certo? Então, se a pessoa está respirando, você vai conseguir ouvir e sentir a respiração. E, ao mesmo tempo, você vai visualizar o movimento no tórax e abdômen. Então, você vai fazer isso daqui. Se a vítima não estiver respirando, então tem que proceder com a parada cardiorrespiratória. Então, isso é a verificação da respiração. Outra coisa é a verificação da circulação, que é a tomada de pulsação, que fornece importantes informações sobre a vítima. Então, se o pulso estiver fraco, pele pálida, por exemplo, lábios arroxeados, pode ser um sinal de choque. Se não tiver pulso, provavelmente é uma parada cardiorrespiratória. Como eu faço para verificar a circulação? Coloque os 2 dedos. Você vai botar os seus 2 dedos, tá? Os 2 dedos, esses 2 aqui. Então, você pode sentir a pulsação na artéria radial, aqui no braço, ou na artéria carótida, exatamente nessa posição que está aqui, ó, certo? Alterações neurológicas, você verifica através de visualizar o estado de consciência, tá? Então, esses 4 são obrigatórios. O primeiro cuidado que se deve ter com uma pessoa inconsciente é desconfiar de uma fratura, por exemplo, na coluna vertebral. Então, você tem que verificar o nível de consciência. Verifique se a vítima se comunica, se reage ao toque ou à dor. Se a vítima estiver inconsciente, mas respirando, não devemos deixar de costa, evitar, né, a asfixia, o afogamento, deixar ela na posição lateral. Então, você vai primeiro visualizar se a pessoa ela responde, ela reage ao estímulo da sua fala, do toque, se ela consegue se comunicar, certo? Se ela estiver inconsciente, já é uma situação bem mais grave. Então, se a gente tem uma parada cardiorrespiratória, quando a gente tem inconsciência, a gente tem palidez excessiva, a ausência de pulsações, de movimentos característicos de respiração e batimentos cardíacos, pupila dilatada, pele e lábios roxos, a paralisação da respiração dos batimentos cardíacos pode levar à morte em poucos minutos, ou danos irreversíveis, principalmente aqui no cérebro por falta de oxigenação.
No caso de parada cardiorrespiratória, que a gente tem a ressuscitação cardiopulmonar, que é o procedimento de emergência que se faz, também chamado de RCP. Então, a reanimação cardíaca e de respiração, por isso que é a ressuscitação cardiopulmonar. Antes de iniciar essa RCP, você tem que observar se tem obstrução das vias aéreas. Se tiver, tem que fazer a desobstrução e aí sim iniciar a RCP. O RCP ele compreende movimentos de compressão do músculo do tórax e respiração artificial. Essa respiração ela pode ser respiração boca a boca ou ela pode ser com auxílio de um dispositivo que simula, né, o sopro da sua boca. Geralmente, então a técnica ela pode ser feita por 1 ou 2 socorristas. Um vai garantir a desobstrução, para fazer a desobstrução das vias aéreas e garantir, né? Por isso que ele tá com a cabeça inclinada aqui, tá? E ela vai posicionar a mão bem no meio aqui do tórax. E aí ela vai fazer o quê? Movimentos de compressão do músculo do tórax. 30 compressões. Ao intervalo de 30 compressões, você faz 2 respirações. Terminada a avaliação primária, tudo isso que a gente falou foi da avaliação primária. E a gente entra para uma avaliação secundária, que ela é feita após a avaliação primária, certo? A avaliação secundária ela tem a finalidade de avaliar, informar a extensão dos ferimentos, perda de sangue, fraturas, outras lesões. Isso é uma avaliação médica. Foi a aula de hoje. Eu vou passar um videozinho aqui, dar continuidade para vocês sobre um profissional, né, explicando como que faz o procedimento da ressuscitação cardiopulmonar, tá? Então, essa, como já falei para vocês, é a nossa penúltima aula do curso. Espero que vocês tenham entendido, leiam a apostila, façam os exercícios e qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Então, até a próxima aula. Fiquem agora com o vídeo e tenham uma ótima semana.